Hello, jovens, Prof. Deise Lima na área, para mais, olha só o sol passando, para mais uma aula de física com vocês. E já estamos aí na nossa aula de número 43 da unidade 3 do nosso curso de física do primeiro ano. E vamos continuar falando o que? Sobre estática. Bom, nós vimos a parte aí de estática, o que? Dos sólidos, certo? Na estática dos sólidos, nós vimos o que é necessário para ver o equilíbrio de um corpo rígido, ok? E esse equilíbrio é dado pelo quê? Somatória das forças nas componentes é igual a zero, ou seja, tanto na horizontal quanto na vertical, se você somar essas forças, nós vimos que essa somatória é igual a zero, o que garante aí o equilíbrio desse corpo, certo? Que ele não vai romper um cabo, por exemplo, né? Se ele está empedurado, isso garante que ele não vai cair, tá bom? Mas tem outro tipo de estática que nós também estudamos, que é a estática dos fluidos. Então, a gente tem o sólido, a gente tem o gasoso, certo? A gente tem o líquido e também tem algo que é fluido e a gente pode estudar grandezas como pressão, também densidade, tá bom? E é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, se liga lá. Então, jovens, olha só, vem aqui comigo, deixa eu pegar as minhas anotações. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o que? A estática dos fluidos ali, a nossa primeira parte, estática dos fluidos. A gente vai ver pressão, densidade e massa específica, a atmosfera terrestre, pressão atmosférica, certo? Que é o nosso ATM, unidade de medida de pressão e também experiência de Torricelli. E esse conteúdo ele é bem parecido lá com química. Lá em química você também vê a pressão lá em ATM que você calcula, que relaciona volume, que relaciona temperatura lá na equação geral dos gases, tá? Então é um conteúdo em comum que a gente compartilha também, ok? Bom, então nós vamos começar trabalhando pressão e massa específica. Nós vimos que a pressão lá na nossa estática dos sólidos, ela é dada pelo quê? A pressão, ela é uma grandeza física que relaciona outras duas grandezas, que é o quê? A força, que é aplicada sobre uma superfície. E quando você fala superfície, você está falando de área. Então, toda superfície são duas dimensões daquilo que você está considerando. Então, você está considerando o quê? Uma área. Então, nós vimos que a pressão é força em newton sobre a área, que é metro quadrado. Então, você tem newton por metro quadrado, tá certo? Que é o nosso Pascal, tá bom? A pressão também, ela pode ser medida em ATM, que é atmosférico. E aí, a gente vai levar em consideração outras grandezas também, tá? Então, quando a gente fala o que de estática dos fluidos, a gente entra na área da física aí chamada hidrostática. Então, o termo hidrostática, pessoal, o que ele vem nos falar? Refere-se ao estudo dos fluidos em repouso. Nós não vimos que estática dos sólidos é o estudo de um sólido em repouso? Nós vimos que para um sólido estar em repouso, ou seja, em equilíbrio, tanto na horizontal quanto na vertical, a somatória das forças, como eu falei para vocês, é igual a zero, certo? Ou seja, se você pegar as forças que agem na horizontal e somar também as forças que agem aí na vertical, vetorialmente a gente tem o quê? Zero. A gente também tem o fluido, que é aquilo que escoa. A gente também pode estudar a estática do fluido, ou seja, quais são aquelas condições que o fluido ficar em repouso. Então, a hidrostática estuda o quê, pessoal? A estática dos fluidos, quando ele está em repouso. Tem também a hidrodinâmica. Dinâmica lembra o quê? A dinâmica, lá a força resultante, segundo a lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a dinâmica trabalha o quê? A causa do movimento. Ou seja, quando as forças não estão mais equilibradas, como é que a gente estuda? Nós vimos segundo a lei de Newton, que a gente fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, que é o que causa o movimento, que é justamente a variação da velocidade e da aceleração. Então, aqui para os fluidos, a gente tem a hidrostática, que seria o estudo dele em repouso, e também nós temos a hidrodinâmica, que é o quê? O estudo do movimento dos fluidos. Então, só para a gente diferenciar, tá? Se você vê o nome hidrodinâmica, não é igual a hidrostática. Hidrostática a gente começa estudando justamente esse repouso, belezinha? E para a gente definir, o fluido é a substância que pode escoar facilmente. Olha só, que pode escoar facilmente. Pessoal, um sólido escoa facilmente?
Claro que não, né, professor? Um sólido é um sólido, ou seja, ele não é um fluido. Um fluido é aquilo que escoa facilmente, tá certo? E ele é facilmente aí o que muda de forma sobre a ação de pequenas forças, tá? Então, para ter escoamento de um fluido, não precisa grandes forças. Pequenas forças a gente já tem o escoamento desse fluido e é por isso que ele é classificado como um fluido. Pequenas forças fazem com que esse fluido consiga escoar, tá? Geralmente ele vai assumir a forma do recipiente que o contém também, tá bom? Por ele ser um fluido, ele vai assumir a forma do recipiente. A gente tem que considerar o volume, lembrando que volume são 3 dimensões, né, pessoal, do material, ok? E vamos ver aqui alguns exemplos. O orvalho pode ser considerado um fluido, né? Lembrando que fluido é tudo aquilo que escoa com mais facilidade, então dá para você considerar como exemplo. O mel, pessoal, também, tá? A areia também é um exemplo de fluido. O mel tá aqui, ok? E também a chama, tá? Então a gente tem isso aqui como exemplos aí de fluidos, ok? Ou seja, a areia, por exemplo, como ela é composta por partículas pequenas, ela consegue escoar, tá? O mel, pela sua forma viscosa, não é, pessoal? Ele também consegue escoar, tá? Então a gente tem aí como exemplos também. Outros exemplos de fluido, a neve. Se você pegar ali a brincadeira que a criança está fazendo, né, e fazer o sopro ali, certo? É claro que a gente aqui no Brasil, né, não tem como fazer essa brincadeira, né, pessoal? Mas lá eles conseguem fazer, soprou, certo? Você consegue ter o escoamento com maior facilidade, tá? E também a água, tu pode considerar como um fluido. Então, geralmente você pode ver fluido, né, como a água se aproxima aí da forma líquida da matéria, né? Então, a forma líquida da matéria pode ser considerado em fluido, tá bom? E o sólido, vamos colocar, quando você tem partículas muito pequenas, como a areia, o orvalho, a neve, dá para você considerar como um fluido também. Então, se escoa com facilidade, pode ser considerado o quê? Um fluido. Beleza, jovens? Fechou? Então, vamos continuar. Portanto, o termo fluido inclui o quê? Líquidos e gases e também sólidos compostos por pequenas partículas, tipo um grão de areia é um sólido. Quando você junta muitos grãos de areia, você vai ter o quê? Um fluido, tá? Agora um sólido grandão, que ele está condensado numa forma, não tem como a gente falar que ele é um fluido. Belezinha, pessoal? Fechado? E para desenvolver o estudo da hidrostática, é indispensável o conhecimento de duas grandezas. Uma delas nós já vimos em aula passada, né? Vocês viram com o professor Décio e eu, que é o quê? A pressão, lá em estática do sólido, certo? E também a nossa massa específica, tá, pessoal? Por que massa específica? Porque a massa específica é aquela grandeza que vem relacionar o quê? Além da questão da pressão, a gente também relaciona a densidade, tá? A densidade desse fluido e também o volume em que é ocupado por esse fluido aí. Belezinha? Então você tem que estudar essas duas grandezas, que é a questão aqui da pressão e da massa específica e ver o que elas relacionam dentro do fluido, tá bom? Bom, pessoal, falando em pressão, com certeza vocês já ouviram aquele conceito, nós até vimos, né, nas aulas anteriores aí, ó. Você já ouviu as expressões trabalhar sob pressão? Olha só, vou colocar aqui. Quem já ouviu? Nossa, eu estou sendo pressionado a fazer alguma coisa também, né? Ah, eu estou sendo pressionado a ir lá conversar com alguém. Ah, eu estou sendo pressionado, por exemplo, a fazer atividade física, né? A pessoa que não gosta de fazer atividade física, eu estou sendo pressionado a ter uma alimentação saudável, por exemplo. Então, quando você tem esses termos que você está sendo pressionado ou que você está sob pressão, significa o quê? Que alguém está te empurrando, né, pessoal, para fazer alguma coisa. Você está se sentindo o quê? Meio que obrigado a fazer aquela situação. Então, é como se alguém estivesse te empurrando. E sobre empurrão, tu lembra o quê? De força, certo? Então, você está sendo pressionado a fazer algo, como se você estivesse sendo empurrado, certo? Belezinha? E aqui também, ó, pressão arterial. Quando a pessoa teve um mal-estar e ela vai no postinho, primeiro ela tem que passar pela triagem. E lá na triagem, o que faz? Tira a temperatura e também tira o quê?
A pressão, não é isso? E a pressão, ela vem medir o quê? A questão da velocidade sanguínea em circulação, o quê, pessoal? Na veia, não é? Então, a nossa veia tem um certo diâmetro e o sangue ele tem que escoar pela veia. Então, se você tiver aqui com uma pressão muito alta, alguma coisa está errada. Ou se você tiver com a pressão baixa, não é isso? Então, essa pressão de circulação do sangue, a gente também usa o termo, certo? Pressão baixa ou pressão o quê? Alta também, tá? Então, são exemplos que a gente utiliza a palavra pressão no nosso dia a dia, que é um conceito físico que está relacionado o quê? Com uma intensidade, que é uma força, sobre o que? A área, sobre, né? A área que é aplicada, né? Sob é embaixo e sobre é em cima, né? Então, a pressão está relacionada o quê? Uma força aplicada sobre uma área. Belezinha, pessoal? E também, ó, um outro exemplo, né? Aí a questão... A pressão da vida moderna, né? Que é aquela questão o quê? Do trabalho. Tem muitos prazos apertados para cumprir, não é isso? Então, se você tem um prazo apertado para cumprir, você tem o quê? Aplicado aí uma maior intensidade de esforço sobre você, né? Então, tu tem aqui a pressão da vida moderna, por exemplo, ok? Então, jovens, quantas vezes aí você não lembrou, ouviu a palavra o quê? Pressão. Como nós vimos anteriormente, você pode aplicar essa palavra, né, no seu cotidiano aí de muitas formas, tá? E fisicamente eu falei para vocês o que significa. Então, essas expressões têm significados o quê? Diferentes, porém a origem da palavra é a mesma. A grandeza física, a pressão, a origem dela é o quê? A mesma, tá certo? Então, aqui, pessoal, para a gente entender mais um pouco também, tá? Que a gente viu um pouco lá em estática dos sólidos, né? Ó, só para a gente poder entender, imagine aqui, olha só, um livro que ele está sobre a mesa, ou seja, está em cima da mesa, pessoal. Qual é a força que está atuando aqui, se a gente for ver? Ah, professora, primeiro, como a gente viu lá nas leis de Newton, a gente tem a força-peso, que está relacionando o quê? A massa e a aceleração da gravidade. Mas a força-peso, ela é o quê? Ela está relacionada entre a interação de qualquer objeto, né, pessoal, que está perto aí da superfície da Terra. Então, ele está o quê? Sobre, né, está atuando nele aí uma força chamada de peso. Mas aqui a gente pode ver o objeto em cima da mesa. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma força de contato. Essa força de contato é justamente do livro que com a mesa. Belezinha? Então, eu posso falar que o livro está aplicando uma força sobre a mesa e a mesa lá pela lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, a gente tem a reação, que é o quê? A mesa aplica uma força sobre o livro. Então, sobre o livro, a gente tem o quê? A força-peso, que é da interação, né, da aceleração da gravidade aí, certo? E nós também temos uma força de contato, que é o quê? A reação normal, que a gente chama de força normal, que é aplicada justamente em reação à força que o livro está aplicando o quê? Sobre a mesa. Essa força aqui, ó, que o livro está aplicando sobre a mesa, pessoal, ela é feita de qualquer forma? Não, a gente tem aqui o tamanho desse livro aqui, certo? Se esse livro, ele mudar de tamanho... Ah, professora, como assim? Pessoal, se for um livro aqui com 3 vezes maior, se for aquelas baças, né, que antigamente a gente estudava assim, né, lá vai a pessoa entregar a idade, né, estudava com aquelas baças assim enormes, pá, colocava lá em cima da mesa, era uma baça grande. Hoje a gente tem o quê? Os livros menores. Então imagine que você pegue um livrinho pequenininho, uma agenda, que você pegue um livro lá, o seu livro de física, por exemplo, e que você pegue o quê? Você pega aí uma baça daquelas grandonas. Pessoal, tem diferença aí? Tem, porque o tamanho desses livros são diferentes. Então, a área que a superfície que está em contato com a mesa também é o quê? Diferente. Logo, a gente tem aí essa diferença, certo? Então, essa diferença, a gente considera o quê? A área é diferente, certo? Então, considere aí, ó, o livro, que é o objeto que está aí, ó, cujo peso a gente designa por F, então a gente tem essa força peso aqui, tá? Essa força é aplicada, certo? Sobre a nossa mesa, ok? Que ele está apoiado aí sobre uma superfície o quê?
plana, né, pessoal? Então, ele está apoiado sobre essa superfície plana e essa superfície tem uma área, que é a área de apoio, certo? Então, a gente pode observar isso daí. Então, pessoal, o que a gente pode falar assim? Ah, por exemplo, se você pega a mão e você aperta, né? Você aplica uma força sobre algo, por exemplo, né? O que você pode falar? Ah, professora, eu estou apertando, eu estou o quê? Comprimindo. Então, todo objeto que está em cima de uma superfície, a gente pode falar que ele está aplicando uma compressão em cima dessa superfície. Então, por exemplo, uma pessoa que está com ferimento grave, para não perder sangue, vamos falar dessa forma, o que tem que fazer em cima? A compressão, não é isso? Tem que fazer uma compressão, ou seja, uma aplicação de força sobre aquela superfície do ferimento para justamente não ocorrer a perda de sangue, por exemplo. Ah, uma compressa com água morna, né? A pessoa coloca aqui a toalhinha na cabeça e faz uma compressa com água morna, ou na barriga, né? Por exemplo, para parar alguma determinada dor, ou, por exemplo, um machucado, uma compressa aí com água mais geladinha, né, pessoal? Então, a compressão está relacionada o quê? A você comprimir, ou seja, você aplicar uma força sobre uma determinada o quê? Superfície. Então, a compressão está relacionada justamente à pressão que você está aplicando sobre aquela superfície, belezinha? Que tem uma área na qual o objeto está se apoiando, ok? Então, pessoal, se a gente for observar, observe que a compressão que o objeto exerce sobre a superfície em razão do seu peso está distribuída em toda a área, certo? E a força F que produz a compressão é o que? Perpendicular à superfície. Certo? Você não vai comprimir uma ferida assim, né, gente? Ah, tá aqui, eu vou comprimir assim. Não, tu vai fazer o quê? Perpendicular aqui, ó, tá vendo? Ó, 90 graus e você vai fazer uma compressão, tá certo? Então tá aqui, ó, você vai comprimir. É a mesma coisa, né, para fazer massagem cardíaca. Você não vai fazer assim, você não vai fazer diagonal. Você vai o quê? Jogar o seu peso em cima do peito da pessoa, você não vai ficar oscilando o braço, certo? Você vai jogar o seu peso aqui, ó, vai deixar o braço reto e vai vir perpendicular e aplicar o quê? A força, certo? Que é o peso ali que você tá, né? A força é justamente aplicada por causa do seu peso, belezinha, do peso que você tem, ok? Então, você vai aplicar ali uma compressão, você está aplicando no peito da pessoa uma pressão, que é uma força numa superfície, então você está comprimindo. Belezinha, pessoal, fechado? Então, a gente pode entender aí que a compressão, ela vai ser sempre perpendicular. A compressão vai estar relacionada à pressão, que é justamente a força que você está aplicando sobre essa área, belezinha? E você vai ter essa grandeza aí, ok? Bom, quanto menor for essa superfície, essa área, maior vai ser a pressão que você aplica. Um exemplo prático para você observar isso também é o seguinte, ó. Tu pega aí uma caneta, por exemplo, ok? Se tu pegar o fundo da caneta e apertar com a mão, certo? Você vir fazer isso aqui, ó, né? Tu vai sentir aqui alguma coisa na tua mão, beleza? Agora, se você virar e colocar a ponta da caneta e você colocar a mesma força, tu vai sentir ah, professora, vai doer se eu fizer isso. Exatamente, porque você está diminuindo a superfície de contato, certo? Logo, você está aumentando a pressão. Belezinha, pessoal, relacionado isso? Então, a gente tem essa relação justamente de superfície, que é a nossa área, e pressão. Belezinha? E claro também, quanto maior a força que você aplica, maior vai ser o quê? A pressão. Então, a pressão ela está diretamente relacionada com a força que você aplica, certo? Quanto maior a força que você faz uma compressão, maior vai ser a pressão que você está aplicando. E é inversamente proporcional à área. Como assim? Quanto menor a área, maior o quê? Vai ser a pressão, porque você está diminuindo a superfície de contato. Belezinha, jovens? Fechado? Então tá aí, ó. Define-se a nossa pressão, então, de uma força perpendicular a uma superfície e distribuída sobre a área A da seguinte maneira. Pressão é igual a força sobre a área, onde P é a pressão, tá certo? De uma força, F é justamente a força aplicada e a área vai ser a área de contato que você está aplicando esta força. Belezinha, jovens? Fechado?
Aqui a pressão ela vai ser dada em Newton por metro quadrado, né? Inicialmente, porque a força é dada em Newton e a área é dada em metro quadrado, né? Então, inicialmente ficaria essa a nossa unidade, ó. Para exemplificar isso, exemplozinho 1 que ele fala o seguinte, ó. Se o peso de um objeto é 90 newtons, ele está distribuído em uma área de 3 centímetros quadrados. A pressão sobre a superfície será de quanto? Então, aqui o que vai acontecer? Imagine que você pega um objeto aí de massa de 90 quilogramas, né? É pesadinho, né, pessoal? Então, é um objeto aí pesadinho. Então, imagine que você pegue aí um objeto de massa de 90 quilogramas e coloque ele em cima de alguma coisa, em cima de uma superfície. Belezinha? Essa superfície aí só tem 3 centímetros quadrados, tá? Então, você vai estar aplicando o quê? Uma pressão sobre essa superfície, porque o peso do objeto vai aplicar uma força sobre essa superfície, ok? Então, tu vai ter uma pressão. Como é que a gente pode calcular essa pressão? Justamente pegando o quê? A força que é aplicada, certo? Devido ao peso, tá, gente? A força é aplicada devido ao peso, tá? Então, um objeto, vamos dizer assim, que não tivesse peso, ele não aplicaria uma força, tá? Então, a força que é aplicada pela superfície é devido ao peso, tá bom? O peso, a força-peso, ela vai existir independentemente se o corpo está apoiado ou não sobre uma superfície. Se você pegar um corpo e jogar, vai estar em queda livre por causa da aceleração da gravidade, então tu tem o peso aqui, que é massa vezes a gravidade, tá bom? Se você apoia um objeto que a força-peso sempre vai estar ali, porque é massa vezes gravidade, se você apoia sobre uma superfície, ok? Então o peso desse objeto vai aplicar uma força sobre essa superfície, ou seja, devido ao peso dele, você está comprimindo a superfície. Belezinha? Ok? Mas o peso ele sempre vai estar ali. Então, se eu pegar o peso, certo? Colocar em cima de uma superfície, como está mostrando, de uma área aqui de 3 centímetros quadrados, o peso desse objeto vai aplicar uma força sobre essa superfície. Eu posso calcular o valor dessa compressão, que é justamente a pressão, dividindo essa força, certo? Por essa área aqui. Nesse caso, jovens, olha só. Como é uma questão aberta, não está pedindo em unidades no SI. Se tivesse pedindo em unidades no SI, você teria que pegar esse 3 centímetros quadrados e transformar para metros quadrados. Aí era só você fazer a relação de quantos centímetros tem um metro e depois colocar o termo quadrado, que são 2 dimensões. Mas como é a questão aberta e não está pedindo unidades no SI, a gente pode simplesmente dividir 90 newtons aqui de força por 3 centímetros quadrados de área e achar a unidade o quê? Em newton por centímetro quadrado. Mas isso aqui é só para a gente exemplificar. Sempre as questões, né, questões de vestibular, de prova e tudo mais, pedem para que você transforme isso em unidades no SI. Então, nesse caso aí, fazendo a divisão, 90 newton por 3 centímetros quadrados, nós temos 30 newton por centímetro quadrado, belezinha? Então, essa é a nossa aí, ó, pressãozinha, tá, pessoal? Bom, e falar em pressão, quais são as unidades que nós temos? Olha só, nós temos aí, ó, mmHg, o que é isso? São milímetros, que o mm é milímetros, que é o milímetro no caso, né, que é a junção do mili com o metro, como nós vimos lá na unidade 1, com Hg, que é mercúrio. Então, a gente tem milímetros de mercúrio, que veio justamente lá da experiência de Torricelli. Belezinha? Então, 1 milímetro de mercúrio, que está relacionado a uma altura de uma coluna de mercúrio, tá? É 133 newton por metro quadrado ou 133 pascal, porque 1 newton por metro quadrado é 1 pascal. Belezinha? Nós temos também ATM, que já está envolvendo pressão atmosférica, que é 1,01 ou 1 vezes 10 elevado a quinta pascal, ok? Tá aí. Nós temos também que um ATM é aproximadamente 1 kg-força por centímetro quadrado, tá? Outro também, 1 libra por polegada quadrada é 6,89 vezes 10 elevado a 5 pascal, ok?
E 1 quilograma-força por centímetro quadrado é igual aí a 14,2 libras por polegadas quadradas. Essas são as unidades que existem, mas nas questões a gente utiliza mais Pascal e ATM, ou seja, Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, e o nosso ATM, belezinha? E tem alguns exercícios que trabalham também com a unidade de milímetros de mercúrio. Belezinha, jovens? Entendido isso? Bom, entendido o conceito de pressão, agora a gente vai trabalhar o nosso item também, que é a massa específica ou densidade absoluta. Então, são sinônimos, belezinha? Ok? Bom, a massa específica ou densidade absoluta, ela vai ser representada por uma letrinha grega chamada ρ. Parece um P, mas não é um P, tá? Olha só, vou até colocar para vocês. Parece um P, mas não é. Então, a densidade, pessoal, ela vai estar relacionada com o quê? Ó, ela vai estar relacionada com a massa desse corpo, certo? Aquela massa em quilogramas, tá? E o volume, já que a gente está falando de fluido, seria o quê? A massa do fluido pelo volume do recipiente que ele ocupa. Então, por exemplo, se o fluido ele está em um balde, como é que eu faço para calcular o volume? Eu pego a área da superfície e multiplico o quê? Pela altura do balde. Pronto, eu tenho o volume, que são 3 dimensões. A área da superfície, que é a parte de cima, e a altura, que é o quê? A profundidade. Então, a gente tem o quê? Um volume, tá? Se você pega um quadrado, o quadrado, gente, ele é superficial, que é uma superfície, que é lado vezes lado. Agora, quando você fala cubo, você já leva em consideração a profundidade, que é o quê? Lado vezes lado, tá? Quando você pega um círculo, você está pegando a superfície, que é o superficial, que é uma área. Quando você pega uma esfera, você está considerando um volume, certo? Ah, um retângulo também é superficial, que é o quê? Comprimento vezes a nossa altura. Quando você pega em um paralelepípedo, você já está pegando o quê? Um volume, que são 3 dimensões, tá? Então, até o nome das figuras mudam. Se você pega a massa e o volume, você tem a densidade do objeto, certo? Um exemplo, ó, se você pega um balde e você enche de água, certo? Você tem uma densidade ali para calcular, que é a massa e o volume. Se você pega esse mesmo balde, pessoal, e você enche com mercúrio, né? Claro que você não vai fazer isso, é perigosíssimo, né? Mas assim, imagine que você pega e coloca o mercúrio. Se você for suspender, tu vai ver que está o quê? Mais pesado. O volume é o mesmo, mas a massa ocupada pelo mercúrio no mesmo volume que o da água no balde ali, vai ter uma densidade o quê? Maior, porque a massa é maior. Logo, o peso é maior também, tá certo? Belezinha? E aqui, ó, lembrando, como eu falei para vocês, representado pela letra grega ρ, tá bom? Então, é a densidade que o... Olha só a piada, gente. A densidade que o Papai Noel gosta, né? Rho. Essa foi péssima, né? Então, passando matematicamente, a massa específica ou densidade absoluta é dada ali pelo ρ, certo? Que é massa sobre volume, tá bom, pessoal? Então, eu tenho ali, ó, a densidade absoluta, ou massa específica, que é dada pelo ρ, certo? M é a massa do corpo, que é em quilogramas, e V é o volume, que geralmente é o quê? Ou em quilogramas ou em gramas, né? Aqui a massa, o volume, ele pode ser ou centímetros cúbicos ou metros cúbicos, belezinha? Geralmente, quando você relaciona com grama, tu usa centímetro cúbico. Quando você relaciona com quilogramas, você utiliza o quê? Um metro cúbico. Belezinha, jovens? Fechado? E é isso que eu vou fazer nesse exemplo a seguir aqui. Olha só. Se um bloco de alumínio tem volume de 40 centímetros cúbicos e massa igual a 125 gramas, qual o valor da sua densidade? Então, nesse caso, se eu estou utilizando a massa em grama, eu vou utilizar o volume em centímetros cúbicos, tá? Ah, professora, e se a minha massa tivesse em quilograma e o meu volume em centímetros cúbicos? É mais fácil você transformar, nesse caso, a massa, tá, pessoal? Belezinha? Então, quando estão em unidades diferentes, é mais fácil você mexer na massa do que você mexer
no volume. A massa, né, tu faz uma regra de 3 mais simples. O volume, além de você ter que fazer a regra de 3, você vai ter que elevar ao cubo. Então, nesse caso, mexam com a massa. Aqui não precisa, mas se tivesse aqui, por exemplo, em quilogramas, era só você multiplicar por 1000 e você ia obter isso em gramas e poderia fazer o cálculo normalmente, tá? Então, se eu quero a densidade, eu preciso justamente pegar a massa, que é colocado aqui, e dividir pelo volume. A massa está 125 gramas já. Se fosse em quilogramas, era só multiplicar por 1000. Então, vou pegar e dividir pelo volume, que é 40. Pronto. Dividindo aí, eu vou ter 3,125 gramas por centímetro cúbico. Essa aqui é a densidade desse cubo, tá, pessoal? Desse cubo aí, ok? E a unidade, então, de medida de densidade é a razão entre uma unidade de massa e uma unidade de volume, ok? Então, tá aqui só para nós vermos, como eu falei para vocês, pode ser em grama por centímetro cúbico ou pode ser em quilograma por metro cúbico. Qual é a diferença? Que quando você tem grama por centímetro cúbico que você quer transformar em metro, ou em caso aqui, quer transformar em quilograma por metro cúbico, você tem que fazer a multiplicação por 10, porque 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 vezes 10, ou 10 vezes elevado à terceira, certo? Grama por metro cúbico. Então, dá para fazer uma regra de 3. No caso da questão anterior, se você quiser se transformar, é mais fácil você achar em gramas por centímetro cúbico e depois fazer aqui a nossa regra de 3, certo? E fazer a multiplicação, ou seja, quando tu acha em gramas por centímetro cúbico, é só você multiplicar o número por 10 à terceira, né? Coloca ele, que é uma base, né, gente, o expoente, depois do número, pronto. Transformou em grama por metro cúbico, belezinha? No SI, é justamente aí a quilograma por metro cúbico, porque a massa é dada em quilograma e as unidades aí de comprimento são dadas em metros, belezinha? Então, essa aqui é no SI. Beleza, pessoal? Bom, a gente falou de pressão devido ao peso que é aplicado sobre uma superfície que causa sua compressão. A gente trabalhou com a densidade, que está relacionado à massa, certo? E também aqui a questão do volume. A gente também tem uma outra grandeza que a gente relaciona, que é justamente a pressão atmosférica, tá? Pessoal, a gente vive aí mergulhado em uma imensa massa de ar. Ar também é matéria, certo? Se é matéria, ele tem volume, ele tem massa, tá? Que é a nossa atmosfera constituída de gases. Gases, certo? Como oxigênio, por exemplo, né? Nitrogênio, tá? Gás carbônico, vapor de água, que é a nossa água no seu estado gasoso, ok? Então, a gente está imerso aí em vários tipos, certo? De massa, tá, pessoal? De massas de ar. Aqui na figura posterior, a gente tem aqui, ó, só para a gente ver aqui as camadas, né? Aqui em cima, ó, a gente tem a exosfera, a termosfera, a mesosfera. Isso aqui a gente vê muito em geografia, né? Essas camadas aqui, tá? E a figura, pessoal, só para a gente ver aqui, mostra aí a distribuição da massa de ar, né, na atmosfera não é uniforme, tá? Então, a gente tem o quê? Que à medida que a gente se eleva, ou seja, vai aumentando a altura, certo? Nessa massa de ar, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita, ou seja, vai diminuindo. É por isso que a gente fala que no espaço é vácuo, porque a gente tem ausência de matéria. Que matéria é essa? O ar. Então, quanto mais você vai se aproximando da superfície, mais massa de ar você vai ter, então menos rarefeito é, tá? Quando a pessoa que está acostumada a viver num certo local, ela vai para um país aí de grande altitude, a gente fala que ela sente, né? Porque o ar é rarefeito, ou seja, essa massa de ar, ela vai diminuindo, fica mais difícil, né, gente, para respirar, já que o oxigênio também é uma massa de ar, certo? Então, pessoal, o que vem a ser a pressão atmosférica aí? O ar, como qualquer substância próxima à Terra, é atraída por ela, né, gente? Por causa do peso, massa de ar, certo? O ar tem massa, então também ele tem essa atração, que é o seu peso, tá? Por isso, a camada atmosférica que envolve a Terra atinge uma altura de dezenas de quilômetros e exerce uma pressão sobre os objetos nela mergulhados. É por isso que a gente fala
quem vai para um país que tem uma maior altitude sofre, a pressão cai, né? Então ele sofre lá com a queda de pressão. Nesse caso, o ar se torna mais rarefeito, fica mais difícil para puxar o ar para os pulmões, né, gente? Para poder fazer isso aqui e também empurrar, certo? Então, quanto mais embaixo você está, você tem uma pressão maior dessa camada de ar sobre você, mas tem mais ar, então você consegue, vamos dizer assim, respirar melhor, tá? Lá em cima a pressão diminui, mas o ar se torna mais rarefeito e para respirar é mais o quê? Complicado, tá certo? E essa pressão é justamente chamada de pressão atmosférica, que é causada, né, gente? É a pressão que é aplicada sobre nós, que estamos aqui na superfície, causada justamente por essas camadas de ar da nossa atmosfera. Belezinha? Em todos os planetas, jovens, olha só, e satélites naturais, como é o caso da Lua, né, que é o satélite, que possuem a atmosfera, existirá uma pressão atmosférica com um certo valor, tá? Então, se tem atmosfera, tem pressão atmosférica, e no caso da Lua, não havendo atmosfera, não haverá pressão o quê? Atmosférica. Belezinha? Fechada aí essa informação? Ok? Lá na época de Galileu, lá no século 17, tá? A existência da pressão atmosférica era desconhecida pela maioria das pessoas, tá? E até mesmo contestada por muitos estudiosos da física, né, gente? Naquele tempo, né? Vamos colocar assim, naquele tempo, como não tinha instrumentos precisos para observação, né? E o conhecimento ele não era tão disseminado, então a gente tinha, assim, contestações, ok? Lá com Torricelli, que é o físico italiano, Evangelista Torricelli, ou Torricelli, né, para quem é italiano, tá certo? Contemporâneo, amigo de Galileu, realizou uma famosa experiência, que é a experiência de Torricelli, ok? Que demonstrou a existência da pressão atmosférica e o cálculo do seu valor. Bom, como é que foi essa experiência? Ele fez o seguinte, ó, em sua experiência, o Torricelli encheu de mercúrio, olha só como eu falei para vocês, o mercúrio, num tubo aí de vidro, tá, pessoal? Esse tubo tinha cerca de 1 metro, certo, de comprimento, como a gente pode observar aí. Ele era fechado na extremidade aqui de cima, tá? Não era aberto, era fechado, ok? E o que que ele fez? Tampando a extremidade livre, inverte o tubo e mergulhou a extremidade, um recipiente contendo o quê? Mercúrio. Então ele pegou aqui, ó, essa parte tá fechada, ele tampou a parte livre aqui, mergulhou no recipiente que contém mercúrio aí, tá? Ao destampar o tubo, gente, ó, pegou, puf, destampou aqui a parte de cima, o que que ele verificou? Ele verificou que a coluna líquida descia até o quê? Até estacionar a uma altura de 76 centímetros. O tubo era de 1 metro, ele verificou lá que ficou em 76 centímetros, tá? Acima do nível do mercúrio no recipiente. O que que ele concluiu nesse caso, então? Que a pressão atmosférica conseguia equilibrar a coluna de mercúrio, tá certo, pessoal? E observe o seguinte, acima do mercúrio no tubo, temos vácuo, pois se fosse aí feito um orifício no tubo na região de modo que a entrada de ar fosse possível, o que que ia acontecer? A coluna desceria até nivelar com o mercúrio do recipiente. Então aqui, ó, a gente tem um vácuo bem aqui, belezinha? E como essa altura aí era de 76, na verdade, centímetros, né? Ele concluiu que o valor da pressão atmosférica equivalente à pressão exercida pela coluna de mercúrio de 76 centímetros era o quê? 76 centímetros de mercúrio, certo? Ou aqueles 760 milímetros, né? Que é só mandar uma casinha para lá de mercúrio, tá bom? E foi definido aí como uma unidade de pressão, tá? Pessoal, se a experiência de Torricelli fosse feita com água, tá? A nível do mar, a altura seria o quê? 10,3 metros. Então, ficaria complicado fazer com água, tá bom? Aqui a gente também tem, ó, devido a isso, falando de pressão, dispositivos, por exemplo, como bomba de vácuo, né? Ó, vou colocar para vocês. A bomba de vácuo, o que que é? Um dispositivo criado para remover as moléculas de ar e qualquer outro gás. Isso é muito utilizado para embalar, né, gente, alimentos lá no mercado, tá? Deixando um vácuo parcial dentro de determinado vasilhame. Também é feito com alimentos para que as bactérias não se proliferem no ar que tem ali dentro, né, gente?
para poder estragar o alimento, tá? E também, jovens, é graças à pressão atmosférica que a gente respira. Como assim, professor? Ó, abaixando aí, ó, o diafragma, ampliando o volume da nossa caixa torácica, a pressão do ar aí, ó, nos pulmões é então reduzida e a pressão atmosférica empurra ao externo para o interior dele, né? Olha só como a natureza é maravilhosa, né, pessoal? E também é graças à pressão atmosférica que a gente consegue tomar suquinho no canudo, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, que a força de sucção, na verdade, gente, é a pressão atmosférica aqui no líquido que faz com que a gente consiga tomar, tá? Ou seja, é que você consegue beber o suquinho aqui no canudo, justamente devido à pressão atmosférica, porque se você tampar, vedar isso aqui, você não consegue fazer essa sucção, belezinha? E quando você então chupa aí o canudinho, você não está chupando o suco, mas provocando uma redução na pressão do ar dentro do canudo. E a gente tem a pressão atmosférica que faz com que ela suba pelo canudinho, tá? E algumas bombas de água, tá bom, jovens? Tem esse funcionamento baseado nesse mesmo princípio. Olha aí, ó, uma simples tomada aí de suco, né, gente? No copo, a pressão atmosférica e a física estão envolvidas. Belezinha, jovens? E depois eu volto com vocês. Até mais!